Olá, boa tarde. Segunda-feira, 3 de junho. O Senado agora está começando. Representantes do governo federal, do Ministério Público e das pessoas com deficiência participaram hoje de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Na pauta, a falta de uma política consistente que garanta ao deficiente físico o direito constitucional de ir e vir. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência física. É quase um quarto da população. Um contingente que enfrenta dificuldades para acessar os prédios e os serviços públicos, mas sofre já dentro de casa. Menos de 5% das residências do país têm rampas ou outro meio de acesso especial para pessoas com restrição de mobilidade. A acessibilidade para as pessoas com deficiência foi tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Especialistas e representantes do governo discutiram propostas para melhorar a vida dos deficientes nas cidades. A falta de infraestrutura nas ruas e nos prédios públicos foi apontada como uma das causas da pouca visibilidade do problema. Há uma carência de infraestrutura e de serviços voltados às pessoas com deficiência. Essas pessoas acabam excluídas do convívio social por conta dessa carência de infraestrutura e de serviços, e essa exclusão social retroalimenta a carência de infraestrutura e serviços na medida em que essas pessoas não são vistas pela sociedade, portanto, a sociedade considera que há menos pessoas com deficiência do que elas de fato são. O governo tem investido bastante na área de acessibilidade, ligando os equipamentos de interesse e fluxo e fazendo com que a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, tenha, sim, de fato, o pleno acesso à cidade com o cumprimento da função social da cidade, que é a nossa missão. Os tribunais de contas do Ministério Público querem aumentar a fiscalização para que os governos garantam a acessibilidade nos locais públicos. Qual que é o objetivo dessa campanha? É incluir na matriz de fiscalização dos tribunais de contas a observância das políticas públicas de acessibilidade, em especial da Lei 10.098 e do Decreto 5296, de sorte que no prazo de 5 anos, foi o prazo que nós nos atribuímos, ou seja, até 2016, 100% das obras públicas novas atendam integralmente os critérios de acessibilidade nos termos da norma da BNT. Os participantes também destacaram que é importante investir em tecnologia para que os deficientes tenham acesso a serviços básicos, como a conta bancária. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, abriu uma linha de crédito de 90 milhões de reais para empresas que queiram atuar no setor, mas não recebeu nenhuma proposta. Não teremos ampliação do acesso a produtos assistivos no país se não tivermos autonomia tecnológica. A impressora Braille hoje, ela entra no Brasil a um custo de R$7.000. É inacessível. Cada vez mais os empreendedores têm que ter responsabilidades sociais. Muitos têm, mas há aqueles que não têm. Nós temos que convencer a todos que isso é investimento no nosso povo, na nossa gente, que vai resultar mais ali na frente no faturamento positivo, inclusive para eles. O Conselho de Comunicação Social do Congresso se reuniu nessa manhã para definir as prioridades do colegiado para os próximos meses. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou da reunião e defendeu uma parceria mais efetiva entre o Conselho e o Parlamento. Ao chegar, Renan cumprimentou a cada um dos conselheiros. Ele saudou a nova composição do Conselho e destacou o papel da entidade como órgão auxiliar do Congresso. Também falou sobre as diretrizes da nova gestão do Senado e o projeto de realizar um seminário sobre a liberdade de expressão. Renan pediu que o Conselho opine sobre um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de resposta, que tramita na Casa. Um pouco antes, os conselheiros já haviam aprovado o exame da matéria, de autoria do senador Roberto Requião. É importante pedir ao Conselho, na oportunidade em que eu visito, um parecer sobre um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e vai ser apreciado pelo Senado nos próximos dias, que trata do direito de resposta. É muito importante que o Conselho
deu um parecer dizendo, evidentemente, o que é que ele entende desse assunto, da proposta, do substitutivo, e nos recomende verdadeiramente o que é que nós vamos poder fazer. Nós nos colocamos à disposição, né, do Congresso Nacional naquilo que for na questão de comunicação, para poder, escutando aqui o Conselho, podemos dar também as nossas respostas, também as nossas ideias. Os conselheiros decidiram ouvir na próxima reunião em julho representantes da empresa Brasil de Comunicação sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e os projetos para os próximos anos. O Conselho também decidiu pela realização de uma audiência pública para discutir a questão do audiovisual no Brasil, com a participação da Agência Nacional de Cinema, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Comissão de Educação aprovou a mudança do nome da ala Filinto Miller. A decisão precisa ser confirmada pela mesa diretora. Mas antes, o projeto vai ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Filinto Miller foi eleito 4 vezes para o Senado e chegou a presidir a casa em 1973, durante a ditadura militar. Antes, no Estado Novo, comandou a polícia de Getúlio Vargas e foi acusado de autorizar prisões ilegais e até torturas. Ser chefe de polícia de um regime ditatorial, mais do que isso, de um regime totalitário como foi o Estado Novo, já indica algumas de suas características e, sobretudo, a sua visão de mundo, a sua ideologia. Ele é acusado de ter excedido em muito aquilo que padrões elementares de civilidade admitiriam para a polícia. A autora do projeto é a senadora Ana Rita. O gabinete dela fica justamente na ala Filinto Miller. As pessoas que me visitavam no gabinete realmente reclamavam porque o Filinto Miller lembra um período muito ruim da nossa história brasileira, né? Do período da ditadura, do período de que muitas pessoas morreram em função do regime militar. Filinto Miller fez parte dessa história. Pelo projeto original, a ala passaria a se chamar Luiz Carlos Prestes, uma homenagem ao líder comunista que cruzou o Brasil para denunciar os abusos da República Velha. O curioso é que Prestes e Filinto Miller se conheceram na juventude e participaram juntos do movimento tenentista, mas a divergência política acabou os afastando nos anos seguintes. O historiador critica a troca de nomes. Ela está refletindo uma conjuntura, uma determinada situação que, por ser determinada, é momentânea e que pode ser alterada. Uma situação em que a ideologia está falando mais alto. E quando a ideologia entra, a história sai. O relator na Comissão de Educação também foi contra o projeto. Eu discordo porque é um precedente perigoso, porque isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma situação de constrangimento para aqueles que ou são admiradores, até familiares dos homenageados. Ninguém pede para ser homenageado. A proporção que ele é homenageado, logicamente, é porque a ação positiva ele fez. Para evitar a derrubada do projeto, o senador Inácio Arruda apresentou um voto em separado. Ele propôs apenas a retirada do nome de Filinto Miller. Esta é a ala da polêmica, um corredor com pouco mais de 60 metros de extensão e 15 gabinetes parlamentares. Se a mesa diretora confirmar a decisão da Comissão de Educação, os senadores terão que escolher outro homenageado para substituir o busto e o nome de Filinto Miller. O mais cotado é o ex-senador Abdias Nascimento. Ele assumiu o mandato no Senado como suplente de Darcy Ribeiro. Defendeu a cultura negra e a igualdade racial no Brasil. Foi poeta, ator e escultor. A nossa expectativa é de que o nome dele seja acolhido por unanimidade na nossa comissão. E espero que a mesa diretora, que é quem dá a última palavra em relação a essas alterações, substituições, permutas de nome, acolham também a indicação de Abdias como um nome que vai ilustrar a nossa ala. A partir de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça realiza uma série de audiências públicas sobre a maioridade penal. Serão 3 reuniões, sempre às 3 horas da tarde da segunda-feira. O público vai poder participar dos debates pelo site E-Cidadania, Facebook e Twitter do E-Cidadania e pelo Alô Senado no 0800 61 2211.
As 3 audiências serão transmitidas pela página do Senado na internet e pelo portal do Interleges, www.interleges.leg.br. O Senado